Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um programa 15 Minutos com Julie Costa. Hoje, nova temporada, 2021, e trazendo boas novas, como sempre, combatendo as fake news e a desinformação. Informação de qualidade como você merece. E hoje, a transmissão é simultânea com a equipe 15 Minutos de Jornalismo Independente e o Canal 10 Cabo Frio TV. Um grande beijo. Hoje a gente está aqui com um convidado especial, com um assunto de utilidade pública, tá? Um doutor, o nome dele é Anderson Barnabé, ele é professor e doutor em epidemiologia pela USP. Ele já está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Júlia, por mais um convite. Bom dia. Bom dia aí a todos que estão nos vendo, nos ouvindo. Agradeço demais a oportunidade de poder, de uma forma ou outra, conversar e esclarecer aí todas as dúvidas, já que esse é um assunto extremamente pertinente no momento. Extremamente importante, realmente importante. Doutor, o senhor sabe que eu sempre apresento os meus convidados para mostrar, para as pessoas que vão chegar a essa informação, que vai compartilhar essa entrevista, que a pessoa tem propriedade de causa para falar sobre a pauta. Então, fala um pouco para a gente sobre a sua formação, sobre a sua história acadêmica, por favor. Muito obrigado. O meu nome é Anderson, eu sou doutor em epidemiologia pela USP, trabalho já com estudos epidemiológicos há mais de 15 anos e sou professor universitário também da cadeira de epidemiologia e atualmente trabalho aqui na Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria Estadual de Saúde, tá? Então, de uma forma ou outra, a gente está bastante envolvido aí com os processos de vacinação, os estudos epidemiológicos a respeito da epidemia de coronavírus no estado e também no Brasil. De uma forma ou outra, a gente acaba trabalhando, com toda a infraestrutura científica que dá bagagem para as pesquisas a respeito do controle epidemiológico da doença. Perfeito, doutor. A pessoa realmente com conhecimento de causa para falar sobre a pauta. E aqui no 15 Minutos com Julie Costa é dinâmico. Você já esteve aqui, sabe que a gente vai direto ao assunto. A intenção do nosso programa é justamente informar para transformar. E fala com a gente agora sobre o assunto mais polêmico que tem. Qual a diferença entre as vacinas que estão para ser aprovadas e utilizadas aqui para vacinar a população brasileira? Quais são as principais diferenças entre elas e as peculiaridades? Então, Julie, na verdade, todas as vacinas, independente de como elas são fabricadas, elas têm um intuito: produção de anticorpos que memorizem o agente etiológico quando ao longo da sua vida você tiver contato com eles, tá? Em específico, as vacinas de coronavírus, nós temos 4 modelos básicos: vírus inativados, vetores virais, as de componente genético ou as de subunidades, tá? Então, existem formas com que eu posso pegar um pedacinho do vírus, do coronavírus, só um pedacinho, e induzir esse pedacinho adaptado num processo farmacêutico, para que esse pedacinho estimule os anticorpos. Posso pegar um pedacinho do vírus, adicionar num outro tipo de vírus inócuo ao ser humano, e esse outro tipo de vírus com material genético do COVID vai também estimular o pedacinho. Posso pegar o material genético do coronavírus e estimulá-lo dentro do meu organismo e, consequentemente, aí os fragmentos proteicos, que vão de uma forma ou outra atuar aí nessa estimulação. Então, basicamente, são 4 os modelos, propostos para as vacinas. E é interessante falar que essas 4 modelagens já estão desenvolvendo mais de 44 propostas de elementos vacinais mundo afora. Então, basicamente, as diferenças são mínimas, O foco é a imunização, justamente para o vírus, Porque todo mundo, é o que eu explico sempre.
Um vírus, ele só pode ser controlado, qualquer vírus, né? Através da imunização que vem através da vacina. Né? Uma bactéria, ela pode ser combatida com antibiótico, com corticoide e com outros, né, outros medicamentos. Mas o vírus é básico, não tem como combatê-lo que não seja com imunizante. Não há uma medicação antiviral específica para o coronavírus, muito menos de cunho preventivo. A única prevenção, a única luz no fim desse túnel, né, desse túnel pandêmico, é a imunização da população. E essa proposta já está sendo feita praticamente no mundo todo. Com certeza. Hoje eu estava acompanhando a CNN Internacional e são 56 países que já estão vacinando a sua população, inclusive alguns países que já imunizaram toda a população por serem pequenos e já vão partir para a segunda dose. Agora fala para a gente sobre outro tema que é vem sendo muito discutido, é uma coisa que nem sempre a gente tem informações e esclarecimentos, né, na mídia de grande massa, mas é super importante, o Plano Nacional de Imunização. O Brasil já foi referência mundial no plano de imunização. Explica para a gente o que é e como funciona e desde quando existe. O PNI, né, o Programa Nacional de Imunização, ele existe desde a década de 70. Por que ele surgiu? Antes dos anos 70, já existiam vacinas, obviamente, mas não existia uma ordem e nenhuma obrigatoriedade de aplicação. E o que era observado naquele período dos anos 60, anos 50? Altíssima taxa de mortalidade infantil. Chegamos a ter aí mais de 120 óbitos de crianças menores de 1 ano para cada 1.000 nascidas vivas em decorrência de doenças que hoje são perfeitamente controladas por vacinas. Então, nos anos 70, viu-se a necessidade de organizar um programa, e esse programa foi sendo estruturado, atualizado, e, consequentemente, aí nós temos o Programa Nacional de Imunização brasileiro como um dos maiores do mundo. Nós temos um elenco aí de muitas vacinas sendo dadas gratuitamente e essas vacinas sendo produzidas, inclusive boa parte delas aqui mesmo no Brasil, no Instituto Butantan, no Instituto Biomanguinhos, que é pertencente à Fiocruz, nas mesmas linhas de produção aí da futura vacina do coronavírus aqui em nível nacional. Então, Entendi. a vantagem que nós tivemos nesses 40 e tantos anos de Programa Nacional de Imunização foi a redução drástica da mortalidade infantil. Nossas crianças morriam de sarampo, nossas crianças morriam de poliomielite e, além disso, com frequência são induzidas novas vacinas no calendário, tá? Então, para você ter ideia, tivemos a indução recente da vacina contra a catapora, que na minha época, por exemplo, não tinha. A introdução de vacinas contra meningite, introdução de vacinas contra agentes etiológicos que causam infecções respiratórias. E se você analisar, o elenco de vacinas dadas pelo SUS são de muito boa qualidade. Então as pessoas ficam falando, as vacinas dão efeitos colaterais, as vacinas alteram o nosso DNA. Isso é uma balela. Efeito colateral você pode ter a respeito até do uso de um cosmético. Então, todos nós estamos suscetíveis a uma diversidade de efeitos colaterais sobre alimentos, medicamentos, cosméticos que utilizamos. Mas as vacinas, elas já são pesquisadas de forma séria por órgãos internacionais, exatamente para quê? Como serão produtos usados em larga escala, minimize-se o máximo possível o risco de um efeito colateral mais sério e dentro das populações que vão tomar essa estruturação, essa vacina. O Plano Nacional de Imunização foi exemplo para muitos países, quando foi implantado. Muitos países, inclusive referência, né? Não é só foi bom, foi referência em combate às doenças epidemiológicas, né? As doenças de transmissão em massa. Por exemplo, a poliomielite. A poliomielite. Com a paralisia infantil nos anos 70.
E aí depois nós tivemos o sarampo, nós tivemos vários, assim, a gente tem um elenco aí de mais de 10 doenças, no mínimo, que foram controladas e praticamente eliminadas do território nacional a partir dos programas de imunização que ficaram coesos e efetivos desde a década de 70. Então, assim, é inimaginável, na atualidade, nós termos pessoas que são contrárias à vacinação. É inimaginável. Pois é, porque é uma coisa tão retrocessa, né? No caso, a É. gente já vai falar sobre a importância da vacinação em massa, tá? Uhum. Mas a gente viu, né, durante todos esses anos, a gente cresceu, é o que eu sempre falo, gente. Quando alguém me pergunta sobre a vacina, eu quero te entrevistar sobre a vacina, eu não dou entrevista sobre a vacina porque eu não tenho propriedade de causa. A minha formação é outra, por isso que eu insisti tanto para te trazer aqui novamente no programa, para nos Claro. esclarecer. Agora, o que acontece? Eu não respondo. Por quê? Porque, tipo assim, é uma coisa tão sem nexo, entendeu? A gente, quando nasce e entra na civilização, a primeira coisa que se faz é tomar aquela vacina BCG, que fica aquela Exato, a marca o BCG já é resto da dada da vida. criança ao nascer. A entrada na civilização para o ser humano é através Já da, é da, da mediante vacinação, com vacinação. certeza, da BCG. E Agora a olha gente só vai que coisa, falar, pode falar. e olha que coisa importante, né? Quando há descobertura vacinal, ou seja, quando você tem falhas na cobertura vacinal dos grupos específicos, as doenças reincidem. Nós estamos tendo problemas com microepidemias de sarampo na região sudeste, em decorrência de descobertura vacinal a populações suscetíveis. Então, as pessoas perguntam, né, quem não compreende ou quem, por algum motivo, não quer entender a importância da vacinação, as pessoas falam, mas eu não pego a doença porque eu estou vacinado ou porque a doença deixou de existir? Tá aí Porque o está vacinado. sarampo, que quando nós falhamos na cobertura vacinal, a doença está aí reincidindo. A própria cachumba, entre outras doenças Todas que são essas doenças controladas com virais, com vacina. certeza. Exato. Fala um pouco, doutor, sobre o pessoal geralmente mistura muito o que é, olha só, surto, né, de uma doença, Ah, que é tá, um legal. local, né, no caso tem Uhum. o surto, a Uhum. epidemia, que é Epidemia e a regional, né, e tem a pandemia. pandemia, que é mundial. Explica a diferença para a gente, que a Existe uma gente vai entrar nesse diferença, assunto. existe uma diferença conceitual bem bacana, é comum as pessoas confundirem. Surto são microepidemias em que os casos estão de uma forma ou outra interligados. Por exemplo, nós vamos a um churrasco e 3 ou 4 pessoas servem-se de um alimento que está contaminado. Então, obviamente, essas pessoas vão ter um probleminha de saúde. Pelo fato dessas pessoas estarem em um evento específico e tiverem contato com o agente, com o elemento infeccioso, aí a gente considera surto. Eu posso falar a palavra surto quando eu tenho uma microepidemia numa creche, numa escola, numa fábrica, ou seja, os casos estão interligados. Epidemia é quando uma doença começa a ocorrer em níveis de incidência mais elevados e quando ela ultrapassa limites estatísticos pré-estabelecidos. Quem estabelece esses limites pré-estatísticos geralmente são serviços de vigilância epidemiológica. Todo município tem o seu serviço de vigilância epidemiológica. Então, aí a doença já está se disseminando, está ocorrendo em mais do que 2 ou 3 Desculpa, doutor, que no pontos. caso desculpa, mas o Serviço Municipal de Combate é justamente aquele pessoal que vem combater Exato. a dengue, vem Na- colocar o pozinho, que é o Isso. Na como se verdade, chama? Esclarece é, pra gente. ali tem várias denominações de acordo com as regiões, tá? Mas, em geral, são serviços de vigilâncias em saúde, que engloba vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle de zoonoses, combate à dengue. Então, ele tem várias denominações. Dentro desses serviços de saúde pública do município, nós temos um departamento que é a vigilância epidemiológica. O que a vigilância epidemiológica faz? Ela elabora estatísticas de ocorrência de uma doença e elabora um teto de segurança. Esse teto de segurança aí é aquele parâmetro que, se a doença ocorrer nesse momento, ultrapassando esse parâmetro, aí sim a gente pode falar que a doença está em nível epidêmico. Mas para a gente falar que está ocorrendo uma epidemia,
nós temos que verificar a ocorrência dela disseminada e além dessa estatística. E isso é feito pelos serviços de vigilância epidemiológica. Quando a doença ocorre dentro do que ela é esperada, então vamos imaginar que na sua cidade aí ocorra 10 casos de tuberculose por mês. E se nesse mês também ocorreu 10 casos, ela não está ultrapassando os limites. Aí a gente dá um nome de endemia. O que é uma endemia? É quando a doença ocorre com a mesma frequência, independente da época do ano, independente de algum outro fator que possa ou não aumentar o seu número de casos. E quando nós temos as doenças ocorrendo de forma frequente, além dos níveis estatísticos estabelecidos em mais do que 2 continentes simultaneamente, aí a gente chama de pandemia. Então, pandemia é a ocorrência simultânea de uma doença em mais do que 2 continentes, de forma aí exacerbada, que é o que acontece com o coronavírus. Que é o que é mundial, né? Exato, É exatamente. mundial. A pandemia é o que eu sempre explico, é mundial, não é um Por surto exemplo, a como a dengue, dengue. A dengue, ela tem um surto aqui, né? a Aí pode dengue não, ela é na uma cidade doença vizinha pode não ter o local, mesmo surto, não é exato. E, verdade? por exemplo, a dengue depende muito de temperaturas mais elevadas. Então, países muito frios, por exemplo, lá no extremo norte da Europa, não tem dengue. Então, eu não posso chamar a dengue de uma pandemia. Eu chamo a dengue de uma doença endêmica tropical. Temos casos de dengue na África, na América do Sul, temos até na Oceania, mas em lugares que são facilitados pelo elemento temperatura. Então, existem lugares que as doenças não correm por motivos ambientais e climáticos. Então, eu não posso chamar a dengue de pandêmica, chamo a dengue de endêmica tropical. E Exatamente. surtos são epidemias locais. Então, a gente pode falar, na minha cidade está tendo um surto de coronavírus. Sim, desde que as pessoas estejam, de uma certa forma, todas conectadas com o elemento da infecção. Muito prático, né? Na verdade. Hum, Doutor, eu vou pedir para você levantar um pouquinho a câmera, porque eu quero. É, exato, falei melhorou, que ia né? cansar o braço, é. É. Já foi cansando para que o É. pessoal te Hoje eu veja tô sem bem o na é, tripézinho. e aí o braço cansa. É, agora fala com a gente sobre a importância, né? Porque está um debate muito grande sobre a vacina, vacinar, não vacinar e toda essa história. E eu sempre explico para as pessoas mais próximas que sem a vacinação em massa da nossa população, né, para que a gente tenha uma resposta sobre essa imunização contra o coronavírus, vai ser impossível voltar à nossa vida normal. Normal não vai ser nunca mais, né? No caso, mas é retomar nossas atividades como passear, aglomerar, festejar, estar em Ter a família, vida entre amigos e cotidiana retomar a convencional. economia. É Exato. fundamental a vacinação da nossa população para que possamos voltar a movimentar o Sim, mercado de trabalho. As sim. empresas vão se reabrir. A gente é um povo guerreiro, só que a gente precisa da vacinação. Fala com a gente nos termos técnicos, né? Explica como médico, como você faria com o seu paciente e como faz com seus alunos aí em São Paulo. Só um adendo, Júlio. Eu sou biólogo, não sou médico, tá? Mas a Não, gente médico, consegue. exato, exato. É doutor, porém não é médico. É porque tem o É, doutor, a gente sou. sempre fala, né? Já associou, é advogado, é médico, mas não. É doutor em epidemiologia. Exato. Mas a importância da vacinação coletiva é porque você quebra a cadeia de transmissão. Então, não iremos diminuir o número de casos, de internações e, infelizmente, de óbitos de coronavírus se você não tiver uma parcela grande da população imunizada. E como que a gente vai imunizar mais de 50% da população? Só com vacinação. Porque você fazer o desafio epidemiológico de esperar que as pessoas se imunizem, se é que se imunizariam contraindo a doença, é uma aposta muito arriscada do ponto de vista de saúde pública. Então, é muito mais seguro e coerente você estimular a imunidade da população com a vacinação. Então, se eu me vacinar e as pessoas ao meu redor não se vacinarem, elas manterão a transmissão da doença entre elas, e aí o quadro de morbimortalidade vai se manter, e elas irão continuar disseminando o vírus, obviamente,
para elementos suscetíveis que não entrou na cadeia de imunidade em decorrência das vacinações. Então, não se vacinar é você manter aí a frequência do coronavírus na tua comunidade. Você pode pegar a doença de uma forma sintomática, mas o teu vizinho pode pegar a doença e morrer. E o que nós estamos observando nessas novas versões da epidemia de coronavírus? A população mais jovem está sofrendo, está tendo um quadro de morbidade muito maior do que aquilo que estava acontecendo em março e abril do ano passado. Pois é, né? A vacinação é super importante, porque sem isso a gente não vai voltar, né, às nossas atividades normais, não tem como. Não Né? vai. Até o que acontece? Eu gostaria que... o impacto disso no mercado financeiro, na carga tributária, na Em tudo. movimentação da moeda, é muito importante. É muito importante. Estamos tendo queda da bolsa, porque nós estamos tendo aumento de preço, a volta da inflação, a perda de ganho financeiro da população brasileira. As pessoas não estão trabalhando, mas elas não estão trabalhando em decorrência de medidas sanitárias que são obrigatórias. Obrigatórias, não tem outra opção. Não tem como fazer isso, exato. Não tem outra. Agora fala... que ocorreram já foram suficientes para a gente ter aumento do número de casos nas últimas semanas. Com certeza, mas a gente avisou, né? Ninguém respeitou, infelizmente. Agora não adianta chorar o leite derramado, porque já derramou, né? A gente fez um trabalho bastante forte de conscientização, mas as pessoas realmente estão cansadas do vírus, assim como todos nós estamos cansados, porém, ele não cansou da gente, ele mutou e está mais forte, é o que eu sempre falo, né? Ele está mais violento. E deixa eu te falar um negócio, tem uma importância sobre a questão da vacinação do coronavírus, né? Tem gente que falou aí sobre mutação, que a pessoa pode ter, né, reações, né, tudo isso. Só que o que acontece? Uma coisa que eu quero, né, até expor, que eu tomei a vacina da gripe alguns anos atrás e não me senti bem, e depois deixei de tomar, justamente me senti muito mal com a sensação. E aí o que acontece? Quando a gente se vacina, existe, né, os estudos, o que relatam é que a gente injeta o vírus para combater. Como é que funciona esse procedimento quando a gente se vacina? E é óbvio que o corpo vai reagir, uma reação. Fala com a gente sobre essa reação. Como a gente já começou aí nosso bate-papo, o intuito da vacinação é a estimulação dos teus anticorpos. E quando você está lá recebendo, né, o elemento agente, o elemento vacinal, lembrando que nem todas as vacinas você coloca a estrutura viral completa, tá? No caso aí das vacinas do coronavírus, que são fragmentos virais ou vetores virais, seu organismo vai reagir e é essa reação mesmo que é a necessária para que ele produza esses anticorpos. Então tem uma série de mecanismos etiogênicos que vão fazer com que você tenha essa produção. Então, é comum as crianças, principalmente, terem febre, terem processos inflamatórios discretos, elas vão ficar chorosas, vai ficar edemaciado, vai ficar avermelhado, mas isso é a produção do sistema imunológico, é a resposta do corpo, e essa resposta é necessária. Tanto é que isso passa em um curto espaço de tempo. O grande mote das vacinas contra o coronavírus é que elas, infelizmente, se tornaram estratégias políticas, né? Então, tem um grupo de pessoas dizendo que não vão se vacinar porque nossas lideranças governamentais não só fazem tudo errado, né? A gente não merece nem falar nesse assunto que é tão importante agora, porque política nem vai entrar nesse assunto, porque o que eu quero, o intuito mesmo é levar a informação a de verdade, a verdadeira, da fonte, para justamente o meu povo, né, que eu amo tanto como progressista, que o meu partido é o povo, fique e se imunize, se conscientize, se imunize e leve sua família para a imunização. Uma coisa que eu vou deixar bem claro, né, para a gente encerrar, né, a questão do político, né, do termo político, não há risco da gente virar jacaré, verdade? Não, né? Nenhum risco de virar jacaré ou lacraia ou alguma coisa.
Isso foi uma figura de linguagem até engraçada, né? Mas qual é o muito. grande problema? A forma com que isso é verbalizada, isso impacta muito nas pessoas que dão ouvido a esse tipo de informação. Não há mecanismos que interfiram no nosso DNA. Isso quer dizer que você não vai ter nenhum efeito mutagênico genético. Isso é impossível, em decorrência das estratégias de fabricação desses elementos, tá? E também Então, não há risco da China introduzir um chip no nosso organismo e nos mutar também, não, verdade? também não, não há, e não sei nem qual que seria a intenção deles em fazerem isso, né? Não tem nenhum sentido técnico, científico e nem viabilidade. Acho que essas pessoas andam assistindo muitas minisséries demais Filme de para ficção terem essas científica, ideias. né? A De ficção Hollywood. científica está chegando num nível No, no... muito grande. O Acho que que a que acontece? pandemia também, a quarentena, alterou muito a cabeça de Alterou. muitas pessoas e realmente a gente está aqui com o intuito de informar e transformar, doutor. E já, você sabe aqui é 15 minutos com Júlio Costa, É voa, uma né? A pena. gente já está no limite do tempo. E eu Ah, gostaria que você fizesse suas considerações finais, né, tá. sobre todo esse assunto e colocasse, né, o seu apelo para que as pessoas Claro. realmente possam entender e se vacinar, justamente. É, Fala com a gente. se todas as pessoas que estão aí preocupadas com os problemas sociais envolvidos pela pandemia, falta de dinheiro, perda de emprego, seu comércio que está quebrando, a estratégia agora para a gente reverter esse quadro é a vacinação. Então, independente da origem da vacina, independente se é o seu governador, ou o seu presidente, ou o seu prefeito fala que é contra ou a favor, você tem que ser a favor da sua saúde e da saúde das pessoas às quais você ama, tá? Então, não se vacinar é um ato de desrespeito, é um ato de implicância para com a saúde pública. E só assim é que a gente vai conseguir retornar em todas as nossas atividades sociais, econômicas, afetivas e, consequentemente, aí, voltar a ter a vida que tínhamos até pouco tempo. Então, não se vacinar é um crime contra a saúde pública. Então, você não estará de forma alguma verbalizando seus ideais e sim colocando em risco a sua saúde e a saúde das pessoas que convivem com você. Então, vacinem-se. É também uma questão de amor ao próximo, de Exatamente. respeito, consideração Exatamente. e, principalmente, doutor, a vacinação, tomar a vacina, seja ela para o coronavírus, para a gripe, para o sarampo, para qualquer tipo de vírus, é um ato, né, de respeito consigo e com Sim. os outros, né? E também é o grande sinônimo de ser civilizada, né? Na Exato. verdade, a base da civilização, quando a gente entra para ela, como eu falei, é a BCG, a pistolaça no braço. Sem aquilo, a pessoa não vai ter, né, nenhum Isso tipo aí de já é uma atendimento. A criança, realidade. né, já sem a BCG, ela não vai nem ser atendida mais em nenhum posto, né, desde quando nasce. No posto de saúde, nem em lugar nenhum. Não existe isso de não Não vacinar. existe. Não Inclusive, existe. há manifestações sociais como procura de emprego, matrícula em escolas, que É o é convívio, né, preciso em sociedade, verificar. há Exato. necessidade. O convívio em Né? sociedade, por exemplo, as pessoas, eu não vou me vacinar, e aí, mas só que o patrão pode demitir por justa causa. Como é que uma pessoa que tem 20 funcionários, tem 2 que não se vacinam, os outros se É. vacinam, corre o risco de contaminar ou ficar doente, ou ter complicações, porque tem complicações graves e sérias com o coronavírus, que todo mundo, desde rico ao pobre, quem tem mais dinheiro ou não, está passando, entendeu? É uma sequela que pode durar até para a vida inteira. Então, não há motivos que não sejam políticos, né? E ideologias conspiratórias, né? Que não existem na face da Terra contra a vacinação do coronavírus, ou seja lá qual for a vacinação. Doutor, eu te agradeço em nome da equipe Eu 15 que Minutos, agradeço. Jornalismo Muito Independente, em nome obrigado. da Cabo Frio TV, o canal 10. Também. E vamos lá Também. virar jacaré, né? Aliás, não vamos virar jacaré. Não vamos, não vamos. Vamos ficar imunizados e voltar a aglomerar e abraçar as pessoas que a gente ama sem medo de, né, de acontecer um pior, ou ficar doente, ou Exatamente. né, ter qualquer outro tipo de complicação. A nossa vida vai voltar ao normal, que 2021 seja um ano de grandes, né, notícias boas e grandes vitórias para todos nós, que 2020 já fomos massacrados bastante. Grande beijo, muito obrigada.
Me aguarda nos bastidores que eu vou encerrar com o pessoal e já volto contigo. Tá ótimo. Bem, gente, esse foi mais um 15 Minutos com Julie Costa. Informação de verdade, direto da fonte, de gente que sabe o que está falando, né? Para informar e transformar a vida de cada um de nós. É como eu sempre digo, eu trago os meus convidados também para me informar, para que eu possa informar as pessoas e fazer esse combate às fake news e à desinformação que nós, da equipe 15 Minutos e do Canal 10, fazemos. Um grande beijo, um grande abraço. Amanhã temos entrevista de pauta super importante também sobre a pandemia, tá? E mais tarde eu faço a publicação para vocês. Vocês que têm acesso aí, compartilhem essa informação, tá? Compartilhem com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, para que essa informação chegue a mais pessoas possíveis e que a gente possa vencer essa pandemia o mais rápido possível, voltar a se abraçar e a festejar por aí. Um grande beijo, fui. 15 Minutos com Julie Costa. Jornalismo independente de verdade e feito para você, hein?